Então, assim, eu estou aqui com o Davi Toledo, que é cofundador e CEO da O Numismata, uma plataforma de compra e venda de moedas e cédulas antigas, que está revolucionando um mercado que merece ser revolucionado, que a gente não tem ideia de quão grande ele é e quão sofisticado ele tem ficado, né? Tá cada vez mais sofisticado. Então, Davi, queria que você se apresentasse e para depois a gente começar o show e realmente entender o que é esse negócio todo que tem por trás da O Numismata. Legal. Primeiramente, boa noite, né, pessoal? Todo mundo que está aí assistindo a gente. Queria agradecer ao Arthur e o pessoal da Rush pela oportunidade de poder falar para vocês aí sobre numismática, sobre colecionismo, como que funciona esse mercado. É um mercado assim realmente fascinante. Bom, eu sou economista de formação, né? Me formei em economia na Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais, né? Trabalhei aí muitos anos, o que eu costumo falar, né, Arthur? Eu trabalhei muito com a economia real, né? Então, assim, tenho muitos amigos aí, colegas de turma que foram trabalhar no mercado financeiro e eu optei por trabalhar na economia real, que é uma coisa que sempre me atraiu, né? Então, fui trabalhar na CSN, né? Eu fui trainee da CSN durante 1 ano e meio, né? E trabalhei em todas as áreas da empresa, do tempo que eu estive lá, né? Então, trabalhei na mineração, trabalhei na siderurgia, trabalhei na logística, na geração de energia, nas transnordestinas, trabalhei em vários locais, né? Assim, sempre com a parte de FP&A, de planejamento, de entender aquelas nuances e transformar aquilo em números, né? Depois eu fui convidado para inaugurar uma área de custos industriais, né, num grande laboratório aqui de Minas Gerais, né, o Hermes Pardini. Inclusive, depois eu fiz participei do IPO, né, a gente fez uma captação bem bacana no mercado, né, eu era o líder dos reportes financeiros para a CVM, enfim, para os investidores, então fiz toda essa parte de reporte, de mostrar quem éramos, né, e o que iríamos fazer com aquela captação que a gente estava ali fazendo. Depois fui trabalhar no Fundo Pátria, né? O Pátria ele também na área de saúde, né? Na verdade, na parte de saúde do Pátria, do Fundo Pátria, né? Então eu fui controller ali de 50 hospitais e clínicas de imagem, enfim, ficavam debaixo da gente, né? E é muito interessante que a Aliar ela abriu o capital na bolsa sem ter uma área de controladoria, então a gente chegou lá, era uma zona danada, assim, a parte contábil, a parte de reportes, enfim, a gente deu uma acertada nisso, né? E no final do ano de 2017, a área de FP&A ficava aqui em Belo Horizonte, né? E ela foi para São Paulo. E eu estava com uma menina muito nova, minha filha muito novinha, e eu estava querendo empreender, na verdade, né? E aí, como todo, né, trabalhei a vida inteira ali na vida corporativa, aquela coisa, né, não sabia o que fazer. E aí eu pensei assim, pô, que não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Vou abrir uma franquia. Aí fiquei com isso na cabeça, falei, vou abrir uma franquia. E aí eu fui conversar com o José Humberto, que é o curador da nossa plataforma, é meu tio, enfim, uma pessoa que me inspirou a vida inteira, né? Eu tenho esse prazer de poder estar junto com ele desenvolvendo esse projeto do Numismata, né? E ele foi e me apresentou a numismática. Eu já conhecia, obviamente, né? Já é um hobby que ele tem aí durante 20 anos, né? Então, sempre gostei de ir lá, dar uma pincelada nas coleções, entender um pouquinho mais, mas eu nunca tinha pensado no business em si, né? E aí ele me convidou, falou, olha, Davi, é um business muito interessante, é uma atividade que, na verdade, ela é global, né? Ela não se restringe aos mercados locais, né? Então, depois, mais para frente, a gente pode tocar mais nisso, né, Arthur? Ele tem esse alcance global, né, dos colecionadores no globo. É engraçado porque ele está dentro de uma caixa que a gente olha como colecionismo, né, que vai desde moeda, cédula, obra de arte, antiguidade, relógios, aí você passa por uísque, vinho, e vai até bolsa, carro, quer dizer, você tem é um negócio gigantesco, né? É um negócio
que gira aí, os últimos números, ele gira aí por volta de 370 bilhões de dólares por ano, o mercado de colecionismo, né? Agregando todas essas nuances aí que você acabou de tocar nelas. E aí o Zé Humberto começou a me apresentar realmente ao negócio da numismática. E eu comecei a ficar meio impressionado com aquilo, né? Falei, poxa, esse negócio é uma coisa interessante. E eu comecei a estudar um pouco sobre. Até um dia que eu fui a São Paulo no encontro. Então, assim, tem vários encontros, né? Encontros físicos dos grandes comerciantes. Essa já é a sua história, né? Com a numismática, é isso, né? Muito bom, Exatamente. muito bom. Essa história é ótima. Essa é muito boa, né? E aí eu comecei aí fui nesse encontro, né? Com o Zé Humberto, e ele me convencendo olha, vamos desenvolver junto, né? Vai inovação, vamos pensar numa startup, vamos pensar alguma coisa. E eu assim, tá, então deixa eu entender como é que funciona isso. E aí eu fui a São Paulo nesse encontro. Nesse encontro ele começou a me dar as dicas, falou, olha, você vai comprar uma peça aqui para a gente poder vender no exterior, numa casa de leilão lá fora. Eu falei, não, beleza, tudo bem. E aí eu comecei a estudar. Falei, olha, deixa eu começar a estudar, então vou começar com uma coisa menor. Vou tentar entender. Aí eu comprei uma cédula. Comprei uma cédula do Camboja. Uma cédula do Camboja por R$ 300. E aí eu olhei aquela cédula e ele falou, olha, essa cédula é boa, começa a conferir aqui no catálogo tal. E eu assim, né? Catálogo? Mas como assim, catálogo? E aí ele foi me explicando e eu fui entendendo. Beleza. Comprei a cédula. Resumo da história, vendi a cédula por $1.000. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa interessante nesse mercado aqui. E aí começamos a estudar. Então você comprou por 300 e vendeu por $1.000. Vendi por $1.000. E como é que foi esse processo entre comprar, mandar para o exterior Isso é importante. e vender? Que é o desenho todo da estratégia que está ali por trás, né? Então, para você conseguir colocar essas peças no mercado internacional, ele tem um caminho a ser cumprido, né? Ele tem etapas que você tem que cumprir, né, para que você esteja apto a colocar essas peças nos leilões internacionais e para elas pegarem um bom preço, né, e em bons leilões. Então, na verdade, o Zé Humberto já faz esse caminho aí, né, o nosso curador já faz esse caminho aí há mais de 15 anos. Então, ele tem todo o know-how, né, de entender onde colocar, com quem colocar, quais são os melhores leilões, né? E ele tem o contato com os maiores diretores e das maiores casas de leilão do mundo, né? A Heritage, a Stack Bowers, né? Então, assim, são as casas de leilão mais tops do mundo, né? Então, a gente tem esse contato ali dentro, a Christie's também. Então, a gente tem esse contato lá. Então, na verdade, o que você faz? Você pega a peça, né? Manda ela para ser certificada. Então, ela vai para Nova York, para a NGC ou PCGS, que são as duas certificadoras que tem mais que o mercado aceita e pega os bons preços, e essa peça ela é classificada, né? Então, no Brasil, a gente tem classificações um pouco diferentes da classificação americana e da classificação global, na verdade, né? Então, lá você tem um ranking de 1 a 70, né? Então, você vai passando por por peças que circularam, peças que estão gastas, um pouco menos gastas, que quase não circularam, e as não circulantes, que conservam brilho, conservam todas as características daquela peça, né? Então, essa peça ela é certificada. A partir dessa certificação, a gente direciona essa peça para o leilão correto. A gente tem que entender o leilão, mapear esse leilão, né? Bom, vai ter um leilão onde tem colecionadores que queiram peças do Camboja, orientais. Vou dar o meu exemplo aqui. Então, que queiram peças... Onde foi o leilão? Por curiosidade, onde é que foi o leilão dessa foi peça? Nova York. Foi Nova York. Cara, foi uma das melhores sensações que eu já tive na vida, porque eu vi aqueles lances subindo, eu falei, meu Deus, não é possível. E aquilo vai te dando adrenalina, uma coisa bem gostosa, sabe? Mas aí a gente coloca, né? Então você direciona essa peça para o leilão correto, né? E aí esse leilão acontecendo, né? Você vai e realiza esse valor. Só para mostrar para vocês aqui, isso aqui é uma peça, tá? Ela vem desse jeito, quando ela está certificada, ela vem encapsulada, né? Então ela vem aqui com código de barra, então você consegue saber de quem ela foi, né? De quem você comprou, aonde que ela está. Aqui tem a classificação dela, né? Não sei se está dando para ver direito. Essa aqui é
uma 70, eu acho. Acho que Ela não é dá para ver, 79. não. Acho que Então, não é dá uma para moeda ver, não. proof, na verdade, né? Ela é uma moeda proof, você vê que ela é espelhada, né? Ela tem um processo de fabricação um pouco diferente. E nesse caso aqui especificamente, é uma peça que é feita na China para poder se vender metal, né? Essa também é uma das vertentes da numismática, né? A venda de metais preciosos, né? Então você trabalha com esses metais, então é uma forma de você fazer reserva de valor também, né? Então, na China, isso acontece muito, né? Da gente ter essa venda de bullions, é o mercado de bullions que a gente chama, na verdade. Né? Então, ouro, prata, platino, então isso tem um mercado muito grande no Oriente, tá? Não, muito legal, muito legal. Agora, vamos falar de tamanho de mercado, ô Davi. Só de numismática, né? Vamos falar de moeda, que eu acho que é o principal. Não sei se você quer falar de cédula também, mas eu queria contar para o pessoal que está nos assistindo aí, ou que vai nos assistir no YouTube, que a gente vem trabalhando junto há alguns meses já, né? E a gente vem trocando figurinhas e estudando junto esse assunto que tem me deixado cada vez mais fascinado. E eu confesso para você, quando eu conversei pela primeira vez com você, eu falei, cara, o que esse maluco tá falando para mim? Mas, como assim, entre você admirar o maluco, né, e você achar que ele é maluco, há uma linha tênue, né? Então, aí eu falei, não, deixa eu estudar, porque eu acho que eu posso vir admirá-lo rapidinho. E, cara, foi aquilo, né? Eu vou mostrar para as pessoas os livros que você fez a gente estudar, né? Ó, então, isso aqui tudo, né? Tem livro pra caramba aqui. Então, Olha isso aqui, que bonitão, ó. Então, cara, vamos falar de tamanho de mercado. Vamos falar de tamanho de mercado. Hoje, o que é o tamanho de mercado de moeda no mundo? E qual que é o tamanho desse mercado no Brasil? E aí, depois disso, a gente vai tentar entender historicamente como que ele funciona, da onde que surgiu esse mercado e para onde que talvez ele vá, né? Acho que. E aí depois a gente começa a entrar nas partes mais técnicas de moeda, que você já começou a falar aí. Acho que falar do tamanho de mercado é legal. Eu acho que é interessante porque dá realmente a dimensão do que é esse mercado, né? Se a gente começar a acessar os números, né? A gente tem aí um mercado de numismática em 2019 girando aí 17 bilhões de dólares, né? No mundo, né? A gente tem aí o principal na Europa, né? Vamos falar da Europa em si, né? A Europa com 8 bilhões, né? De dólares de giro, né? A Europa toda compreendendo, obviamente, todos os países, né? O Sudeste Asiático ali, ele compreende aí por volta de 6 bilhões de dólares, né? E o principal player do mercado, que são os Estados Unidos, né? Só a nação americana aí, ela gira por ano por volta de 4 a 5 bilhões de dólares só de numismática. Então, assim, vamos tirar as cédulas agora para a gente poder falar especificamente só das moedas, né? Que é realmente o grande mercado da numismática hoje no mundo, né? Então, ele gira aí por volta de 4 a 5 bilhões de dólares. E é um mercado que, na verdade, ele é muito visitado pelos fundos de pensão, né? Então, é um mercado que funciona como mercado de arte, na verdade, né? Então, ele tem essa grande similaridade com o mercado de arte. Então, um dos grandes players americanos são grandes fundos de pensão, né, que mantêm essas peças em suas carteiras para poder dar aquela valorização. A gente sabe que a valorização ela acontece, ela é anual e ela é realmente assim, uma valorização que ela tende sempre a estar acima do mercado, tá? Por que isso? Pô, forças de oferta e demanda, né? Então, se você tem moedas raras, antigas, em que a oferta é fixa, né? Vamos usar inelástica, né? Nos termos de economês aí, né? Você tem aquela oferta fixa e a demanda ela vai sempre crescendo. Ela vai sempre crescendo. Então, a lógica do mercado é sempre a valorização dessas peças, né? E a sociedade americana, ela encara a numismática como um grande investimento, na verdade, né? Então, a gente tem muitas famílias americanas que mantêm, diversificam sua carteira, né? Guardando ali, criando carteiras numismáticas, né?
valorização aí entre 5 e 10 anos, para depois poderem vender, né? A numismática dependendo do local, né, assim, da escola, ela é matéria de escola, então as crianças elas já começam desde cedo ali a entender a numismática como um investimento, né, e como uma forma também de você se ascender culturalmente também, porque você, né, obviamente tem a questão mercadológica ali por trás, mas você cresce muito culturalmente, porque você vai buscar a história daquela peça, você é o guardião daquela peça, né? É a mesma coisa de você ter um quadro do Van Gogh, ou você ter, né, um Renoir, é a mesma coisa de você ter essas peças, você vai entender a história daquilo, né? A moeda é a mesma coisa, né? E a moeda, para quem gosta de história econômica, né, para quem gosta de entender os fatos do país, a parte sociológica, né, aquele contexto ali é uma coisa extraordinária, né, porque você consegue visualizar, você consegue tangibilizar coisas que você aprende no livro de história, então você está segurando um artefato ali na sua mão, né? Isso é muito legal, né? E obviamente também, o Arthur, a gente também trabalha com os metais preciosos que estão por trás dessas peças, né? Então, por exemplo, o Brasil as peças brasileiras, por exemplo, da época do Império, vamos colocar, né, do Império para baixo, porque daqui para cima os metais eles começam obviamente a gente tem prata aí, né, até uma certa época da República, mas depois as ligas começam a usar muito níquel, né, cupro-níquel, enfim, então essas moedas elas não têm tanto valor monetário quanto as peças que usam os metais mais preciosos. Mas os metais brasileiros, as moedas brasileiras em si, são muito valorizadas lá fora, porque elas são realmente maravilhosas. É uma obra de arte, né? Você ter ali o soberano, né, no rosto da moeda, aquela, né, o modo de fazer o rosto, de você desenhar, né, a orelha do soberano, o cabelo, o detalhe da barba, o olhar, é uma coisa assim sensacional, né? Então, assim, é um mercado muito grande, né? E por que eu toquei nas moedas brasileiras? Porque as moedas brasileiras têm um mercado muito forte lá fora, né? Então, isso a gente vem percebendo com os anos, né? Depois a gente pode até tocar aí em peças brasileiras que foram vendidas, né, por preços assim inacreditáveis, digamos assim, né? Mas então o tamanho desse mercado, acho que com esses números a gente consegue dar uma dimensão aí do tamanho do que a gente está falando aí, na verdade. É bem interessante, Davi. Eu coloquei aqui no chat um link de um vídeo da Forbes falando de uma coleção de 200 milhões de dólares de um hedge fund americano que vendeu essa coleção em 2015. Então, como você falou, fundo de pensão, né, que são muito ativos nos leilões nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de um hedge fund que tinha aí na sua carteira 200 milhões, foi considerada na época uma das maiores coleções do mundo. 200 milhões para hedge fund talvez não seja muito, talvez seja 200 milhões, isso para ser a melhor, mas 200 milhões de dólares para nós aqui que somos investidores e para a Hust que faz esse tipo de operação para investidores comuns, iguais a gente, é um mercado que dá para ganhar um bom dinheiro, né? Eu acho que essa é a ideia. Talvez seja por isso a gente não vê, por isso que a gente não veja esse tipo de produto na plataforma das corretoras e dos bancos, né? Porque isso daí não vai dar o volume para eles. Só pegando um gancho no que você está falando, pelas especificidades, né? Por que ela não pode ser um produto de prateleira, digamos assim, dos bancos? Porque para a pessoa entender qual que é o funcionamento, cara, você tem que estudar, né? E assim, é um estudo que não é um estudo assim, trivial, né? Eu vou começar a investir, tanto é que a gente quer montar, né? A gente está montando um produto para isso, né? Então, assim, não é uma coisa trivial que você vai, vou comprar aqui hoje, vou vender lá amanhã, igual eu fiz, mas eu tinha o Zé Humberto atrás. O Zé Humberto que faz isso há 25 anos, né? Isso é que hoje é um dos maiores colecionadores do Brasil, né? É um colecionador de nível internacional, né? Então, assim, tem toda uma bagagem por trás, né?
Então, talvez, né, até para o banco oferecer, né, para as grandes corretoras oferecerem... Tem que ter um expert no assunto, tem que ter um expert. Tem que ter. Não tem jeito. Porque E aí... Não, pode falar. Desculpa, falhou. Deu uma travada aqui para mim. Eu ia te perguntar o seguinte, beleza, já entendi que o tamanho do mercado é grande, você já me convenceu antes, não agora, mas me explica como é que funciona, vai. As peças que existem hoje no Brasil estão disponíveis? Quando que elas vieram para cá? Elas foram feitas aqui? Existem peças de outros países? Como que essa dinâmica aconteceu lá atrás para hoje existirem essas peças aqui para possibilitar quase que esse garimpo de peças raras para a gente ou numismata? Garimpo, mineração. Mineração, perdão. Garimpo é ilegal. Não mais, tá? Não mais. Desde 2014, a Dilma legalizou a cooperativa de garimpeiro. A cooperativa de garimpo, né? Tá, beleza. Pô, trabalhei na mineração, deixa eu fazer minha... Então, na verdade, como que se começa isso no Brasil, né? Primeiro a gente tem as peças portuguesas, né? O Brasil foi colônia, né? Até 1816, né? Então, assim, né? Então, toda a primeira peça brasileira, isso é interessante falar também, foi que teve o nome Brasil, uma peça holandesa, um florim, de quando teve, na verdade, a invasão holandesa no Recife, né? Ali em Pernambuco. Então, a primeira peça que tem o nome escrito Brasil é uma peça holandesa. Olha que interessante, né? Então começa, né? A gente começa com as peças portuguesas vindo para cá, né? Então são peças de ouro magníficas, né? Assim, peças de ouro e de prata também, obviamente, né? Mas as peças de ouro desse período são peças espetaculares, né? Até o Brasil virar Reino Unido com Portugal e com Algarve, né? Depois disso, a gente tem aí uma mudança no padrão monetário, né? E aí o Brasil, né, se torna independente. E aí a gente começa a produção das peças nacionais, né? E as peças do Império são peças espetaculares, são obras de arte mesmo, na verdade, né? E elas têm muitas especificidades. Então isso com as casas das moedas funcionando em Salvador, no Rio e no Recife, né? Isso, Cuiabá também tinha, Minas Gerais também tinha. Inclusive, em Minas Gerais, antes da gente se tornar independente, foi cunhado a famosa moeda de 20 mil réis, né, que é o dobrão aqui de Vila Rica. Ela foi a moeda de ouro, a maior moeda de ouro circulante do mundo, né? Então, assim, ela tem mais de 50 gramas de ouro. É uma coisa maravilhosa. Você pega a moeda, ela até pesa na sua mão. Assim, é uma coisa a maior moeda, a moeda com mais quantidade de ouro, com a maior quantidade de ouro já circulada, é brasileira, então? Brasileira. Que incrível isso, hein? É uma peça maravilhosa, espetacular, né? Assim, que tem uma história por dentro. Ela foi produzida durante 4 anos, né? Assim, se eu não estou me confundindo aqui, mas foram 4 anos mesmo. Ela é uma peça espetacular, né? Então, assim, as peças brasileiras são muito lindas, né? As peças de prata brasileira, olha que interessante. Vamos entrar na história aqui para o pessoal entender que bacana que é. Peças de prata brasileira, 960 réis, tá? O 960 réis talvez seja a moeda mais estudada do Brasil, e eu me arrisco a dizer que é uma das mais estudadas do mundo, tá? Pela especificidade como ela foi feita. Vamos lá, a família real veio para o Brasil, né, em 1808, por causa de Napoleão, eles vieram para o Brasil, trouxeram a corte toda com eles, né? E o que acontece? A corte veio, mas não tinha esse dinheiro para poder pagar as despesas da corte, certo? O que o governo português o governo do Império começou a fazer? Começou a comprar moedas de 8, porque era a época do mercantilismo, certo? Então, o peso da moeda em metal era o peso que ela valia realmente, né? Então, a gente tinha as moedas, os 8 reais espanhóis da América Latina, vindos da mina de Potosí, enfim, daquelas minas ali do Peru, eram moedas também que circulavam no mundo inteiro, né? Na verdade, é uma coisa que eu costumo falar, que a Revolução Industrial ela foi financiada pela prata da América do Sul, né?
Isso é muito legal também da gente pensar. Mas, enfim, essas moedas circulavam, né? Esses R$ 8. A família real, o que a família real fez? Pegou, comprava essas moedas pelo preço da prata, pelo peso, e aí eles carimbavam em cima um preço acima do que na verdade valia. Então, na verdade, você tem uma moeda que é o R$ 960, mas debaixo do R$ 960 tem outra peça. E isso, os numismatas ficam malucos, os colecionadores, né? Porque você tem bases espetaculares, você tem bases raras, enfim. Né? Então, é uma coisa maravilhosa, assim, de você pegar e ver aquilo ali. Então, você coloca na lupa e você tenta enxergar o que está ali por trás. Então, uma peça de prata dessa pode chegar a valer mais de R$ 100.000, né? É uma coisa É maravilhosa. engraçado, né? Porque a gente estuda economia, estuda na teoria como é que acontece a desvalorização da moeda, a criação da inflação, mas a gente não tem exemplo prático de como aconteceu isso na história, né? E Exatamente. aí, E quando você pega uma efeito. moeda dessa, não, são essas moedas que chamam patacão, não são? Aí Exatamente. você São os pega essas patacões, né? E olha assim, nossa, e consegue enxergar que embaixo dessa moeda realmente tinha uma outra que era representada pelo peso do metal. É uma maluquice, mas ao mesmo tempo isso é história e ao mesmo tempo é uma oportunidade de investimento, né? Exatamente. Você consegue juntar as três coisas dentro da mesma peça. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, você consegue ver as peças. Então, assim, tem recunhos que são muito raros, né? Feito em bases raras. Então, assim, a grande maioria foi feita em bases, né? De R$ 8 espanhóis, enfim. Mas você tem algumas bases que são muito raras de você encontrar, bases em dólar. Então, assim, essas peças pegam valores assim astronômicos, né? Porque elas realmente são muito raras, né? Então, assim, vamos dar sequência na lógica para a gente entender da pergunta. Então, viemos falando ali do começo né, de 1500, 1600, 1700, 1800, família real vem para o Brasil, né? Temos os patacões, temos falando sobre a moeda de R$ 20.000, enfim. Então a gente passa por essa época toda do Império, né? E aí o que acontece? Acontecem as migrações, né? Então vem muitos imigrantes para o Brasil. Então o que esses imigrantes traziam com eles? As moedas, né? Então hoje o Brasil é um celeiro de moedas internacionais assim muito grande, né? De peças raríssimas, peças E chinesas. isso a gente não tem noção, né? Não O tem noção. quanto, o quanto de imigração que o Brasil recebeu ao longo dos últimos 200 anos, né? 200 anos. É, É uma coisa assim, se você. Aí, obviamente, né, para eu poder mapear o Brasil, para entender aonde que eu vou buscar cada uma dessas peças, né? Então a gente teve que estudar a imigração brasileira, né? Então a gente teve, óbvio, a gente conhece as grandes imigrações, né? A imigração italiana, né? Que teoricamente é ensinado na escola, né? Então você tem imigração italiana, você tem imigração japonesa, mas tem a alemã, né? Então, mas você tem várias pequenas imigrações que tiveram que o pessoal trouxe as peças. E essas peças estão aqui. E essas peças são desejadas no mundo inteiro. E as pessoas, assim, elas não entenderam isso ainda. Elas não conseguiram entender isso, né? Porque. eu sou prova viva disso, Davi. A família da minha mãe emigrou do Marrocos para o norte do Brasil, para a região amazônica, no começo do século XX. Por conta de um boom econômico que estava acontecendo naquela região, da borracha extraída da seringueira, não extraída dos derivados do petróleo. Então, vieram muitas famílias ali do norte da África, especialmente do Marrocos, que se estabeleceram em Belém e Manaus, que era uma época em que aquela região enriqueceu bastante e a arquitetura copiou, na época a França era o nosso padrão cultural, etc. E, óbvio, trouxeram muitas moedas dessa imigração e pouca gente sabe disso, é o que você está falando. Exato. Então, olha que interessante isso que você falou. Muitas das peças que a gente capta no mercado hoje, elas vieram justamente dessa forma. As pessoas vieram, trouxeram as peças, né? Aquelas peças acabam ficando guardadas porque
porque não se conhece o valor daquilo, e isso é uma coisa que quando a gente estava criando o Numismata, né, criando a startup, a lógica do modelo de negócios, era uma coisa que a gente queria que as pessoas soubessem disso, né? Porque aquilo é patrimônio da humanidade, né? E você vai e deixa aquele patrimônio da humanidade dentro de uma botija, dentro de um celeiro, não sei aonde, sabe? Se deteriorando ali, uma coisa que é maluquice. Mas por quê? Por falta de informação, né? Então, assim, essa era uma das coisas que a gente queria, né? Quando a gente criou o Numismata, quando a gente entrou num programa de aceleração da PUC aqui em Minas Gerais, enfim, para a gente conseguir entender isso, né? Entender aonde estão essas peças, quem são essas famílias, né? Quem são essas pessoas, por que elas não venderam essas peças, né? Então, assim, onde a gente esbarrou? Na falta de informação, né? Então, nessa falta de informação, a história está sendo perdida, né? Porque não, é óbvio, o valor comercial é absurdo, mas você imagina o valor intangível daquilo, né? De você ter aquilo, de você entender a história de um país através daquele artefato. Isso é uma coisa que não tem preço. E as pessoas, às vezes, estão lá, ó, no celeiro, uma das coisas que acontece muito, Arthur, muito, fazendas antigas. Não tinha banco. O que o cara fazia? Enterrava as peças. Então, o que tem de gente fazendo detectorismo no Brasil hoje, aqui em Minas Gerais principalmente, é muito alto. Por quê? Porque as peças estão lá, cara. A gente precisa achar, né? Essas peças de grandes fazendas, né? E o pessoal, olha, eu vou te falar, vira e mexe tem gente achando, assim, porque fica parecendo uma coisa, nossa, será uma coisa meio Indiana Jones, né? Será que o cara vai achar ali com um detector de metal alguma coisa? E acha. Olha que interessante, acha. Mas a grande maioria das peças, obviamente, elas não vêm do detectorismo. Eu estou contando uma coisa, Claro, né, claro. uma peculiaridade. Mas elas vêm das famílias migratórias, né? Então, assim, falando das peças internacionais, né? Elas vêm dessas famílias. Então, é todo o trabalho que a gente teve, né, de entender aonde estão essas famílias, onde estão essas peças, como tratar isso com as pessoas, né? Para que seja Uhum. um jogo de ganha-ganha, na verdade, né? Para que você não chegue com seu excesso de informação, né? E acabe prejudicando aquela pessoa, né? Comprando uma coisa que vale vale muito dinheiro por valores irrisórios, né? A gente tem essa preocupação de na verdade, fazer o mercado crescer, né? A gente não quer extorquir o mercado, né? A gente quer que o mercado cresça, né? Claro, claro. Para que todo mundo ganhe com a numismática, e não só numismática de moedas, mas cédulas, medalhas, né? Todas essas peças. Bacana. Então, Davi, só para fechar esse assunto, né? Acho que em relação à originação dessas peças, nós temos, então, as famílias que migraram para o Brasil, nós temos as famílias que aqui estiveram, que são grandes, que foram colecionadoras de peças brasileiras, ou também de coleções estrangeiras, mas você tem também um mercado B2B forte, né, dos numismatas aí espalhados no Brasil, que são, digamos, gatekeepers, ou são pessoas aí que já têm uma coleção estabelecida, mas que, na verdade, trata isso como um comerciante de peças, né? Então, assim, Que conseguem ter mais volume, que se a gente consegue ajudar esses caras aqui a ter mais liquidez no negócio deles, conseguem vender mais, conseguem comprar mais via a plataforma da Numismata, também é uma coisa bacana, né? Davi? Tá me ouvindo? Voltou. Você escutou o que eu falei? Você escutou? Eita, caiu. Deixa eu ver. Vou colocar você de volta aqui, Davi. Aqui. Voltei. Opa, voltou. Vamos lá. Então, vamos lá.
Isso que você falou, uma coisa, é uma também das peculiaridades que a gente estudou para poder, né, na hora de conceber o modelo de negócio, são os grandes comerciantes, né? A gente tem grandes comerciantes no Brasil, né? Pessoas que têm um conhecimento assim absurdo sobre a numismática, sobre outros ramos de colecionismo também, mas principalmente na numismática, né? Então, assim, a gente talvez seja até bom a gente tocar nesse assunto para as pessoas entenderem que as mercadorias estão aí. Não é um caso de vamos ter que descobrir. Não, as mercadorias estão aí postas, né? Então, nós temos comerciantes aí que chegam em grandes encontros e colocam 25 milhões sobre a mesa de mercadoria. É uma coisa, assim, impressionante, né? Então, assim, as mercadorias estão lá. E esses caras precisam de liquidez, né? Eles querem vender, obviamente, eles são colecionadores, mas aquelas peças estão ali para serem vendidas, né? E às vezes falta até pela falta do conhecimento, de chegar nessas pessoas, enfim. Obviamente, né, eles são grandes comerciantes, eles têm uma boa capilaridade, né? Mas é importante a gente conseguir dar uma liquidez maior para eles, né? Então, as peças estão com eles, né? Eles têm as peças, eles têm um estoque bacana. Acho que isso é uma das coisas que talvez que seja uma grande dúvida das pessoas, né? De entender como que se forma esse estoque é limitado, como é que funciona isso? Cara, patacão, só para você ter uma ideia, tem mais de 20 milhões de patacões produzidos, né? Exatamente. Então, assim, tem uma coleção comum de uma pessoa, né? Eu sou um colecionador, são 2.000 peças, né? Então, assim, é muita coisa. Então, material, estoque, tem muito, tem muito. E principalmente, Arthur, coisa boa, tá? Porque, assim, obviamente, a gente pode estar falando aqui de material circulante, por exemplo, né? Uma moeda de R$ 1. Uma moeda de R$ 1 hoje do Direitos Humanos, de 98, ela vale R$ 400. Isso é uma loucura, né? A moeda de 98 direitos humanos que provavelmente passou na nossa mão, a gente, né, trocou essa moeda à vontade e não ligava muito, hoje vale R$ 400. Ela vale R$ 400, né? Então, assim, na verdade, a gente está tocando no assunto dos grandes que coloca aí para poder fazer o nosso trabalho, mas tem muito mais a ser oferecido. Então, a pessoa que é o pequeno investidor ou uma pessoa que está querendo começar ali, ele começa pelas moedas circulantes. E as moedas circulantes estão dessa forma, né? Você tem, e olha que interessante também a gente tocar nesse assunto. Tem as moedas anômalas, né? Então, por exemplo, nós temos uma moeda aí de 50 centavos que ela foi batida sem o 5 no Banco Central, na Casa da Moeda, né? Essa moeda hoje, de 50 centavos, sem o zero, ela foi vendida uma na plataforma outro dia por R$ 1.200, né? Então, assim, são coisas bacanas também de você pegar o meio circulante que está ali. Obviamente, a gente foca nas moedas, nas moedas do Império, nas moedas mais antigas, mas para as pessoas começarem a perceber o tamanho desse mercado também, só para a gente dar um exemplo, tem essas moedas circulantes, né? Uma coisa interessante que aconteceu na semana passada também, vamos só fazer uma brechinha nas cédulas, né? Se você, né, a cédula de R$ 200, né, que foi do Lobo Guará lá, essa cédula, as séries iniciais dela, cara, daqui a 2, 3 anos, vão estar valendo R$ 600. Então, assim, pô, você tirou no banco, guarda, porque os colecionadores vão vir ávidos nisso depois, né? Então, assim, só para dar um exemplo aqui. Essa é uma boa dica. Essa é uma boa dica. E guarda com muito cuidado, né? Guarda com cuidado, dentro de né, dentro de um livro, se você quiser, ou dentro, obviamente, de um recipiente específico para isso, dos plásticos que a gente tem, o PVC, né, que você guarda ali direitinho. As cédulas realmente são difíceis de armazenar, né, muito mais difícil que a moeda, assim, obviamente, até pelo material que ela é feita, mas a gente só para exemplificar que
a numismática está, né, obviamente, nas peças antigas, né, o nosso foco é esse, mas também tem as peças circulantes, né? A gente pode ficar esperto aí e entender como é que funciona também. E isso é um ponto legal que eu queria explorar com você, né? Que às vezes a gente tem a percepção de que a peça mais antiga ou mais rara é que tem maior valor. E não é bem assim. Explica para a gente as gradações que a gente tem, pelo menos do Brasil, né? Flor de cunho, e até quando que vai essa gradação, e como que isso realmente impacta no valor da peça. Então, assim, para o pessoal entender como é que funciona, a primeira coisa, né, uma das coisas que a gente mais recebe na plataforma são pedidos de avaliação, assim, olha, eu tenho uma moeda muito rara, ela é muito antiga. Então, assim, não, peraí, vamos entender como é que funciona isso, pessoal, vamos lá. Nem tudo que é antigo é raro, né? Então, por exemplo, você tem peças aí de 1800 que tem, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de cunhagem, né? Peças de réis, enfim. Então, você tem que entender primeiro, né, qual que como é que foi aquela cunhagem, né? Essa moeda é rara realmente, mas para efeitos de preço, o que vale mais é o estado de conservação da peça, né? Isso é uma coisa que talvez aqui no Brasil ainda não, as pessoas ainda não estejam tão, elas acham que talvez as moedas mais antigas elas valem mais, mas lá fora os grandes prêmios eles são pagos pelas moedas que estão em ótimo estado de conservação. Então esse é o fator fundamental, né? Então se você tiver uma peça que ela é antiga, ela é rara, mas que ela não está com um estado de conservação que seja, né, que seja superior, digamos assim, ela acaba tendo um preço menor, né? Então, aqui no Brasil, só para a gente exemplificar tecnicamente como é que funciona isso, a gente tem aí, óbvio, tem categorias menores, né, bem conservada, tem um tanto gasta, mas essa nomenclatura ela não pega os preços que a gente espera que elas peguem. A gente trabalha mais com 3 denominações, que é a MBC, né, que ela está muito bem conservada, a soberba e a flor de cunho. Né? Flor de cunho é aquela peça que você tirou do banco. Né? Ela está brilhando, ela tem aquele brilho bonito, ela não tem nenhum desgaste, né? de você passar a peça em algum lugar, de você segurá-la com a mão, né, e oxidar aquela peça por causa do seu suor. Então, uma das coisas que a gente orienta, né, quando a pessoa tem uma moeda rara e uma moeda bacana, sempre pegar com a luva, né, para você não poder desgastar aquilo ali e você não mudar o estado de conservação dela por estar pegando nela, né? E isso na graduação americana, a gente tem uma graduação que ela vai de 1 a 70, né? Que é o que é usado no mundo hoje, no mundo global, você analisa as peças dessa forma, né? Então você tem de 1 a 70, então no meio dessa graduação você tem peças que circularam razoavelmente, algumas que estão quase não circuladas, e dentro das não circuladas, que seria a flor de cunho, né, você tem de 60 a 67, né? Porque depois para cima ela já vira mais proof, na verdade. Mas você tem essa denominação. Então, por exemplo, um salto de uma MS, que a gente chama, né? De uma mint state aí, por exemplo, de 62 para 63 na graduação, às vezes ela sobe $5.000, $10.000. Você pula 2, ela pula $30.000. Então, assim, é uma coisa sensacional, né? Então, assim, e você entender isso requer estudo, claro. Né? Você tem que entender como enxergar essa escala dentro do Brasil, né? Então você tem que fazer esse jogo de ida e vinda, para você entender realmente como que esse estado de conservação vai influenciar no preço da peça. Claro, também, acho que uma outra nuance que é obrigatório da gente olhar o metal, né? Obviamente, né? Você tem aí o ouro, que
cara, valorizou demais nesses últimos, né, com a pandemia. Então, assim, vai muito de encontro do que a gente está falando, porque você tem uma peça de ouro, beleza, você tem o ouro lá, você tem um contrato de ouro, né? Depende da originação que você deu daquele ativo que você tem ali. Mas se você tem uma peça numismática, você tem o ouro e você tem o valor numismático dela. Então, às vezes, uma peça que tem 2 gramas de ouro, 3 gramas de ouro, não sei, ela vai valer muito mais do que o ouro está valendo, né? Então, você ainda tem essa vantagem. Então, assim, uma das coisas que é engraçado a gente perceber, esse pessoal, por exemplo, né, que compra ouro, né? Compra o ouro, compra o prata. Esse pessoal fica muito esperto com as moedas, porque ele sabe que as moedas vão chegar neles, porque a população não tem esse conhecimento, ela vai chegar nele e vai vender para ele no preço do ouro, vai vender para ele no preço da prata, e vai sair de lá rindo até aqui, ele rindo até aqui de você. Né? Então, por isso que quem detém a informação nesse mercado realmente tem né, não só nesse mercado, mas assim, a gente consegue perceber nele como que isso faz falta, né? Como que uma informação maior, uma coisa mais capilarizada, né? Como que isso faz diferença? Por isso que eu falei com você, isso é dar eficiência para o mercado, né? A gente pensar junto com as pessoas, ensinar, orientar, enfim, para todo mundo ganhar com a numismática, né? Agora, Davi, alô? Tô aqui. Ah, legal. Agora conta pra gente rapidamente 3 casos que você e o Zé Humberto colecionaram no currículo de peças que vocês compraram. Eu sei que tem inúmeros casos que a gente já conversou várias vezes, que a gente já tem 55 minutos, eu ainda quero falar da Numismata. Então conta pra gente 3 casos, 3 cases de trade que vocês fizeram de moedas comprando no Brasil, onde for, e como vocês chegaram até essas moedas, que moedas eram essas, e o que aconteceu com essas moedas lá fora, quando vocês realizaram? Tem um caso muito interessante, e esse eu gosto muito, porque esse foi o primeiro efetivamente que eu participei grande de compra. Então, teve um caso que foram algumas moedas chinesas, tá? A gente tem um caso que foi o seguinte: a pessoa que procurou, né, que nos procurou para poder fazer essa venda, ela é professora da USP, né? E o pai dela era russo. Então, ela veio para a USP para poder dar aulas de russo, e o pai dela veio a falecer e ela ficou com uma caixa de moedas do pai dela. O pai dela morou por um tempo na Noruega, extraindo petróleo, né, trabalhando com petróleo, e ele tinha um amigo que era chinês. E esse amigo dela deu essas peças para ele, né? E ele ficou guardando aquilo ali durante um tempo. Né? Eram trader dollars, né? Então, assim, era o dólar chinês que era usado para o comércio internacional. Né? E aí essa pessoa veio nos procurar, né? Oferecendo aí as peças, né? Isso foi em São Paulo, né? Na verdade, ela foi oferecida para um grande colecionador, né? Para um grande comerciante. Esse grande comerciante não se interessou. Por quê? Porque não conhecia de peças chinesas. E por coincidência, o Zé Humberto é especialista em peças chinesas. Na verdade, ele é especialista em uma porrada de peças. Ele é espetacular. Ele é um cara assim. O Arthur conhece ele, já conversou com ele, sabe o conhecimento que ele tem é uma coisa assim absurda, né? E aí essas peças chegaram. Olha, eu não entendo nada de moeda chinesa, não. Passa para o Zé Humberto, que eu acho que ele gosta disso. O Zé Humberto foi para São Paulo, foi examinar as peças. Quando ele examinou as peças, aí que está o olho clínico da pessoa. Né? Quanto que você quer nessa caixinha aqui? Ah, quero 20 mil reais. Não, pô, mas 20 mil reais está muito caro. Não dá para fazer por menos. Não, 20 mil reais. Assim, a professora queria. Beleza, então vamos começar a analisar essas peças aqui. Olhando uma peça, olhando outra. De repente, ele viu uma peça de um dragão que tinha um bigode maior. E ele já tinha visto essa peça nos leilões internacionais. Mas geralmente essa peça ela vem com o bigode curto, short whiskers, ele vem bem curtinho.
E, na verdade, esse era um bigode longo. Ele falou, peraí, essa peça aqui, ela é uma peça espetacular. Vamos comprar essa coleção, 20 mil. Deu 20 mil para a pessoa. Aí, beleza. Ficamos com a peça, 20 mil, ficamos com a coleção. Falaram, não, vamos ficar com todas, né? Vamos ficar com todas. Tudo bem. E aí, chegamos aqui em Belo Horizonte e começamos a analisar as outras peças da coleção, porque só aquela a gente já achou que já... Não, essa aqui já paga todo, né? Já paga, já dá o lucro, o retorno que a gente quer, vamos levar, vamos embora. Aí trouxemos as peças e começamos a planilhar aquilo. Não, vamos lá, essa aqui. Aí começamos a orar, pô, 5 mil dólares, 15 mil dólares. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não é possível. Aí tá. Aí pegamos e tiramos a foto desse bigode longo e mandamos essa foto para o especialista lá nos Estados Unidos, para o diretor de numismática da Heritage, que é a maior casa de numismática do mundo. Aí ele mandou uma expressão para a gente, assim, como assim? Onde vocês acharam isso? Aí nós falamos, pô, aqui no Brasil, né? Ele falou, mas não é possível, como é que isso foi parar no Brasil, meu Deus? Resumindo a história, essas peças foram para um leilão de Hong Kong, né? A gente levou essas peças para lá. Só essa peça do bigode, ela saiu por 180 mil dólares. Só do bigode, né? É uma coisa, assim, espetacular, né? Você imaginar que se você comprou uma coleção por 20 mil reais, uma peça dela só foram 180 mil dólares. Então, assim, mas por quê? Por causa da informação, né, do estudo, enfim. E as outras peças pegaram preços espetaculares. Obviamente, não chegaram nos 180 mil dólares. Mas elas pegaram preços muito bons, né? Então, algumas peças saíram por 20 mil dólares, outras por 15, enfim. Foi uma coisa, assim, absurda, né? Então, assim, a partir desse momento, né, eu comecei a enxergar de uma forma diferente, né? Obviamente, eu já tinha vendido a minha cédula, já tinha visto aquilo, falei, nossa, que legal, né? Mas aí eu fiquei pensando, pô, e se for coincidência? Mas não era, o cara tá fazendo isso há 20 anos. Aí o cara me aparece com isso, eu falei, não é possível, meu Deus. Foi muito legal, foi muito bacana, foi um trader assim que a gente fez que foi espetacular. Esse é um dos casos. Temos outros casos também, interessantes também, em relação a moedas de ouro, né? Peças de ouro que a gente comprou aí de um grande colecionador brasileiro, né? Essas peças elas estavam no museu, na verdade, né? É uma coleção super valorizada, né? Então a gente entrou em contato com essas casas de leilão, né, americanas e fizemos na verdade, um meio a meio, né? Então eles entraram com um pedaço do investimento, a gente entrou com outro. Davi, acho que caiu, hein? Voltou. Voltou. Pô, na hora que eu tô dando peixe, aí... não dá, né? Essas peças triplicaram de preço, assim, né? A gente conseguiu vendê-las muito bem, assim, em leilões tanto nos Estados Unidos quanto em Barcelona, né? Conseguimos vender também na Inglaterra as peças. Então, assim, isso só para exemplificar como as peças brasileiras elas são valorizadas lá fora, né? Então, eu contei os dois casos para a gente poder ter essa visão tanto das peças nacionais quanto das peças internacionais, né? Então, assim, pela migração brasileira, cara, tem muita peça aqui, tem muita peça. Assim, é assustador os numismatas de fora, quando vêm essas peças, mas como que vocês conseguiram isso no Brasil? Né? Então, assim, é a mesma lógica americana, né? Os Estados Unidos teve muita migração, né? Então, eles também têm muitas peças estrangeiras rolando lá. E o que acontece com as grandes coleções? Como que isso funciona? Então, você tem o país está se desenvolvendo economicamente. Então, os colecionadores começam a comprar peças do país. Só que, de repente, aquilo ali começa a expandir. E aí eles começam a puxar peças de outros lugares, né? Então, hoje, por exemplo, para onde estão indo as grandes peças? Para a China.
Os chineses estão comprando absurdos, absurdos. E as peças, quando chegam na China, eles brigam pela peça. Então, assim, o preço de catálogo dessa peça é 100 mil reais. Se o cara quer na coleção dele, 100 mil dólares, se o cara quer na coleção dele, ele vai pagar 500 mil, não importa, não importa. Então, assim, é uma das coisas que a gente enxerga muito, por isso que eu comentei no início, é um mercado muito global, né? Você pode pensar ele a nível local, né? Mas se você começar a pensar ele a nível global, você vê como que as costuras vão sendo feitas. É muito interessante, cara, é muito legal. Não, isso é muito bacana. Davi, agora vamos lá. Me conta como que o Numismata vai resolver todo esse problema de falta de informação, de informação opaca nesse mercado, né? E como que vai melhorar a liquidez dos colecionadores e dos grandes numismatas, né? Então, na verdade, quando a gente se propôs a construir esse modelo de negócio, a construir essa lógica para o mercado, a gente percebeu que a gente tinha algumas falhas dentro da lógica do sistema numismático brasileiro. Então, a gente identificou três pilares que seriam, assim, os mais, digamos assim, problemáticos, né? Que é o quê? Talvez não, que é a conexão entre os colecionadores, né? Então, por exemplo, e conexão, quando eu digo conexão, é conexão online. Vamos pensar em inovação, né? A gente tem que ter essa pegada sempre. Não adianta a gente ficar pensando a numismática como um mercado da época dos reis, né? Porque, né, eles falam que o colecionismo numismático é um colecionismo de reis, né? Então, assim, a gente tem que atualizar isso, né? Então, hoje, por exemplo, dentro do Brasil, qual que é a grande falha da conexão? Você não ter plataformas específicas para isso, né? Então, o cara vende no Mercado Livre, ou ele vai na OLX, ou ele vai, enfim, em locais, em nichos que não são específicos para aquilo, né? Tudo bem, ele está vendendo, mas perde a magia do negócio, né? Então, uma das coisas que a gente quis trazer para o mercado é facilitar essa conexão, né? Então, a gente criou a plataforma justamente para isso, para a gente poder facilitar essa compra e venda numismática dentro do universo online, né? E Então, isso... deixa de dar informações que são essenciais sobre a peça, as fotos são tiradas de qualquer maneira. Quando você está numa plataforma de nicho, você tem aí um valor agregado muito grande em relação ao conhecimento acumulado da plataforma. Fala, olha, toda vez que você for mandar aqui uma peça, você faz essa e essa foto sob esse e esses ângulos, você precisa me descrever no mínimo esses pontos aqui da peça. Se vai para o Mercado Livre que vende de cueca a chocolate, fica complicado ter esse nível de informação que é o que facilita no final do dia, né? Exatamente. E assim, claro que, por exemplo, por a gente ter criado, tá? Então vamos lá, quais são as ferramentas que a gente imaginou para poder facilitar essa conexão? Bom, um mercado que vende a preço fixo, né? Um sistema de leilão, né? Colecionador gosta de leilão, cara. É assim, é a disputa, é você saber que você vai ganhar aquela peça de alguém. E é igual eu falei com o Arthur, às vezes você está lá tomando um vinho e disputando o leilão, aí você vai, aquele calor ali vai subindo, quando você vê, você pagou 3 vezes o preço da peça e sai satisfeito, né? Então a gente criou esse mercado fixo, você tem o leilão, você tem uma área de troca para os colecionadores, então o colecionador que tem, né, peças sobrando na coleção, ele pode aumentar a coleção dele trocando com outros colecionadores, né? A gente tem uma galeria de perfis, né? Então as pessoas expõem as suas coleções ali dentro, né? Então tem muita interação ali, então é uma coisa que a gente percebeu bastante, o cara gosta de mostrar, então ele mostra a peça dele, o outro vai lá e comenta, pô, que barato, que legal, e aí eles vão e descrevem a história das peças, é uma coisa assim fantástica, é muito bacana, né? E aí a gente criou também um fórum para as pessoas, enfim, trocarem conhecimento ali dentro da plataforma, né? Então a gente foi criando essas ferramentas para que a gente pudesse melhorar essa conexão entre os colecionadores, né? E aliado a isso, a gente
pensou nos comerciantes, né? Então, um dos pilares, então eu falei da conexão, então agora é a comercialização, né? Então, assim, como é um mercado que talvez eu não digo que ele é um mercado envelhecido, tá? Porque, por exemplo, você tem uma ideia hoje, a média de idade da plataforma é de 30, 35 anos, né? E, surpreendentemente, não é um mercado masculino, né? A gente tem 55% de homens e 45% de mulheres, e as mulheres compram muita peça. E isso é muito legal, é muito bacana. Então, a gente pensou, na verdade, em como fazer com que os comerciantes eles tenham um portfólio maior para poder vender, né, de usuários, de pessoas que são realmente engajadas naquilo ali, né? Então, a gente conseguiu imaginar como seria, pô, o comerciante que está lá na sua lojinha, lá na SNB, em São Paulo, aí tem um prédio que tem várias grandes numismatas, né? Então o cara tá ali, pô, mas como que ele vai fazer para vender, né? Ele vai colocar no Mercado Livre, ele vai colocar, mas ele não tem aquele suporte. Então a gente criou uma lógica para dar um suporte para esses caras, né? Para ensinar eles sobre marketing digital, porque às vezes o que acontece muito que a gente percebeu, a pessoa tem um site, eu tenho um site, mas quanto que você vende pelo site? Nada, porque acha que é fazer o site, deixar o site lá. Não entende de SEO, né? Não entende de ads, não entende das ferramentas básicas de marketing digital para você aumentar a sua venda, né? Então, assim, uma das coisas que a gente quis é tentar potencializar a venda desses caras, né? Eles terem essa pegada mais, né, mais digital, né? Olha que coisa, né? Então, a principal fonte de venda desses grandes comerciantes são os encontros. Os encontros não estão acontecendo, né? Então, assim, qual foi o que você fez, né, para se transformar digitalmente? Essa é uma expressão que está meio até na moda, né? Inclusive, eu estou fazendo um MBA de transformação digital. Mas é muito interessante ver isso, porque é um mercado que talvez ainda se sustentava muito na parte física, né? Mas hoje a gente sabe que online, para eles, faz a diferença. Por quê? Porque tem cara lá no Amazonas que está querendo uma peça, né? Outro dia a gente vendeu um Krug-Rand, uma moeda de ouro da África do Sul, para um cara lá de Rondônia. Pagou R$ 7.000 na peça, né? Então, assim, mas por quê? Porque lá não tem. Então, vamos capilarizar isso. Vamos deixar todo mundo participar. Esse é o nosso intuito. E o outro pilar, que é o investimento. Cara, acabei de contar para vocês aqui, né, vários casos, né, assim, coisas que a gente, né, veio fazendo aí durante a nossa pesquisa de mercado, enfim, o que o Zé Humberto já vem fazendo aí durante muito tempo. E uma das coisas que a gente pensou quando a gente estava criando esse modelo de negócio, principalmente da parte de investimento, é poder fazer com que todos participem disso, né? De criar um produto financeiro, né, em que todos possam ter a rentabilidade que a gente está tendo nesse mercado, né? E principalmente numa fase que, cara, porra, nós temos taxa de juros real aí quase negativa, né? Então, assim, você vai ficar dependendo do CDB do seu banco, cara, né? Você tem que pensar um pouco diferente. Eu acho que o brasileiro se acostumou muito com essa cultura do financismo puro em si, né? De ter uma taxa de juros muito. Vou deixar meu dinheiro lá, vai ficar rendendo, não tem risco nenhum, fica ali aquela coisa. E a gente sabe que não é bem assim. E isso ele traz consequências não muito boas para a economia. Não vou falar que é ruim, porque, de certa forma, aquele dinheiro está circulando ali, né? Com spreads muito maiores para os bancos, mas está circulando, né? Mas a gente sabe que a pessoa pode ter um rendimento maior, né? Mas por que ela não vai participar desse mercado? Porque ela não tem a informação. Então, o que a gente quer trazer para as pessoas é exatamente isso, esse produto que a gente está criando, né? E as pessoas vão participar daquilo, vão ter uma rentabilidade sem, obviamente, às vezes ela não tem tempo para estudar aquilo, né? Ela tem outros afazeres a serem cumpridos. Então, o que a gente quer fazer é facilitar isso, né?
A gente quer fazer esse ponto direto, aproveitar a tecnologia para isso, né? Eu acho que uma das coisas que ficaram claras para mim nesse tempo de pensar em inovação, pensar em startup, pensar em mercados, é a facilidade que a tecnologia traz, né? Para a gente participar de mercados que antes não eram possíveis da gente participar, né? Então, o mercado de moedas muito mais, né, de moedas raras, de moedas caras, é um mercado que talvez você precise ter um capital inicial bacana para poder iniciar, né, para você ter alta rentabilidade. Mas a gente quer quebrar isso, porque a tecnologia nos permite isso, né? E isso é muito bacana. A gente pensou nesses 3 pilares para poder desenvolver o modelo de negócio que a gente criou, né? Obviamente, não fomos só nós, né? O Arthur sabe disso, né? A PUC está envolvida nessa história também. A gente teve mentorias muito bacanas com pessoas sensacionais de mercado, que a gente conseguiu desenhar isso e para poder trazer uma eficiência maior e um conhecimento desse mercado, né? Não, muito legal. Acho que é exatamente isso que você falou. No momentos em que a taxa Selic está 2% ao ano, recorde histórico, o mercado financeiro se vê hoje com problema gigante, porque é incrível o pipeline dos grandes bancos, de empresas que vão fazer IPO ou de novas operações, e que nem todas são boas. A verdade é essa. Mas a liquidez está tamanha, né? Os investidores todos estão desesperados por tomar risco, que qualquer coisa, ou quase qualquer coisa que você colocar respeitando um processo padrão de mercado, vai ser vendida, né? Então, nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, qual foi o desafio que a gente comprou aqui e que a gente hoje fecha essa parceria com o Numismata? É de poder trazer ativos diferentes, que são bons para os investidores que nunca olharam para esse tipo de mercado, para esses ativos, né? E que estava passando totalmente à margem do mercado financeiro, e que são ativos bons, né? Me conta uma coisa, de tudo que você estudou, qual foi a vez, qual foi a moeda que de um ano para o outro, ou de um ano ou para o segundo ano, uma moeda perdeu o valor, uma moeda antiga? Existe um caso que uma moeda valia 10 mil reais e passou a valer 7 mil reais no outro ano? Arthur, assim, eu vou te falar de coração, sinceramente, com tudo que eu estudei, eu desconheço essa peça. Ela igual eu comentei no início do Economês ali, né? A gente tem uma oferta que é nem elástica. Então, e os colecionadores, eles só crescem todo ano, né? O mercado está crescendo muito, né? Você tem, né, e falando de mercado brasileiro em si, né? Depois daquelas moedas das Olimpíadas, né, o negócio deu um boom, assim, que é absurdo. Então as pessoas começaram a entender aquilo ali de uma forma diferente. O que acontece, na verdade, é o seguinte: eu diria que não é que a oferta é inelástica. Eu acho que assim, a oferta ela só diminui. Porque você perde peça, você destrói peça, né? Você tem ainda um ponto que daqui para frente só diminui, não tem como a gente voltar a fazer as peças do império, né? E elas vão para coleções particulares que o cara não quer se desfazer delas. Enfim, então elas vão ficando cada vez mais raras, exato. E eu acho que o grande lance de preço desse mercado é quão rápido cresce o número de colecionadores ou de pessoas interessadas em colocar dinheiro nesse negócio, e quão rápido enriquecem essas pessoas, né? Essas pessoas enriquecem. Se elas forem pobres, elas não vão pagar. Então, eu acho que entender isso significa entender a sustentação desse mercado de colecionismo como um todo, né? E aí, esse, obviamente, é uma live introdutória falando sobre o mercado numismata, mas eu queria deixar o convite para todos vocês aqui participarem de uma próxima live para a gente falar só de O Numismata, em que a gente vai fazer uma rodada de investimento na O Numismata. Todos que estão aqui já estão previamente convidados, e todos que se inscreveram e não puderam participar, ou que participaram daquele comecinho que a gente teve problema, né, Davi, que não conseguiram ficar até o final. Mas a ideia é o quê? A ideia é que a gente vai fazer uma rodada na Numismata de investimento na nossa plataforma, na Host Capital, que vai potencializar o Numismata e já vai potencializar também a parte de trade de moeda
entre Brasil e exterior, né? Então, e essas pessoas que fizerem parte dessa rodada vão ter acesso exclusivo a investirem nessas oportunidades de trade, igual você comentou aí. Então, eu acho que esse é o grande lance desse negócio, investir para o numismata ficar grande e a gente poder levar o numismata para países de língua espanhola e para cruzarmos o oceano e irmos até Portugal. Acho que a gente fecha muito bem aí uma geografia de moedas que circularam e que são bem valorizadas no mercado externo, mas mais do que isso, né, a gente vai conseguir ter cada vez mais acesso a boas oportunidades de investimento, que quem entrar nessa rodada vai ter esse acesso exclusivo a essa rodada, né, a essas oportunidades. Então, Davi, cara, a gente já vai com 1h20 de live. Eu, por mim, ficaria aqui mais tempo ainda falando sobre numismática. Dá para correr a noite inteira, viu, Arthur? Porque não falta, viu? É isso. A nossa tese está ficando muito legal. Acho que vale a pena também depois a gente fazer uma tese sobre investimento em numismática como ativo real e fazer uma live também com você para explicar o investimento no numismata. Eu queria agradecer todo mundo. Cara, tem algumas perguntas aqui. Você quer tentar responder algumas delas? Só para a gente encerrar, em respeito às pessoas que ficaram até aqui. Eu vou ler para você. Eu vou ler, fica tranquilo. O Léo Pórpora. A numismática de valor, ouro, entre parênteses, deve ser utilizada para trade ou como um percentual do portfólio de investimento, uma vez que a valorização se mantém a longo prazo? Essa é uma grande questão, né? Essa é uma questão super importante. Eu vou responder um pouco e já te passo a palavra. Bom. A ideia, Léo, é que dentro dessas oportunidades de investimento que a gente vai estruturar junto com o Davi, algumas vão ser para trade e outras vão ser para composição de portfólio. Então, a gente vai selecionar aí 200 moedas, 100 a 200 moedas dentro de teses específicas, então Brasil, Império, América Latina, etc., e vai alocar um dinheiro para ficar com essas moedas durante 2, 3, 4, 5 anos. Essa vai ser uma tese de investimento que vai acontecer junto com a gente na Numismata. E outra tese de investimento são oportunidades específicas que a gente precisa 200 mil, 300 mil para comprar uma coleção e fazer esse trade. Dentro dessa coleção pode ser que tenha algumas das moedas que a gente precisava para o portfólio que a gente se propôs a compor. Mas é isso, né, Davi? Esqueci alguma coisa? Exatamente. Ela funciona dessas duas vertentes, né? Então, assim, a gente sabe que as peças, como elas vão se valorizando ao longo do tempo. Então, a ideia é realmente pegar essas peças, comprar o número de 100 a 200 peças e fazer esse portfólio. E valorizar esse portfólio aí. Então, todo ano essas peças se valorizam, a gente sabe como é que funciona a dinâmica do mercado. Então, a ideia é realmente essa. E a outra ideia é a ideia do trade, né? Que o Arthur colocou bem aí, da gente poder comprar coleções específicas. Dentro dessas coleções específicas, a gente conseguir peças também que a gente colocou dentro da nossa tese para a valorização. Então, ela funciona muito bem dessa forma. Tem uma outra pergunta aqui do Marcos Custer, não sei como é que pronuncia. No plano real, existem peças que são muito mais valiosas que várias de prata do Império e muito mais que a dos anos inflacionados. Podemos confirmar isso? Procede essa informação? Procede. São duas peças que a gente pode colocar, duas vertentes que a gente pode enxergar aí. Uma a gente já citou, que é a própria peça do Direitos Humanos, né? Uma peça de R$1 de metais não preciosos, né? Então, ela é uma peça que dessa está valendo R$400, ela vale às vezes mais que um patacão comum, por exemplo. Um patacão comum você consegue comprar ele por R$350, né? Ou seja, a gente tem essa valorização das peças do real. E por que isso? Olha que interessante. Porque as pessoas, quando elas se abriram a cabeça para a numismática, por onde que elas vão começar? Pelo dinheiro circulante, né? Então, o que acontece? A oferta está ali, o Banco Central colocou, ninguém vai... eu espero que não se coloque dinheiro sem laço na economia, né? É o que a gente espera, na verdade. Mas por essas peças elas estarem sendo desejadas, né,
por esses colecionadores iniciantes, vamos colocar assim, o preço delas está realmente subindo assim, de uma forma absurda, realmente. Ele tem toda a razão, né? Então, se você pensar que um patacão comum, tá? Assim, digamos assim, daqueles que realmente tiveram muitas peças fabricadas, ele está valendo aí 350, 400 reais, né? Uma peça de prata, uma peça que tem história, né? Ficar atrás aí de uma moeda de R$ 1, né, dos direitos humanos, ou mesmo atrás daquela que eu falei, né, que foi cunhada errada pelo Banco Central, pela Casa da Moeda, que é de 50 centavos e foi vendida por R$ 1.200 na plataforma, né? Então, realmente, mas por quê? Porque essas pessoas que são novas no mercado, elas vão entrar por onde? Pelo dinheiro circulante, né? Então, para elas é mais fácil de entender, mas essas pessoas, você pode ter certeza, elas vão começar ali no real, depois elas vão começar a puxar outras peças. Ela começa a ir para réis, ela começa a comprar moeda de prata, aí ela começa a comprar moedas de cobre, moedas de bronze, moedas de ouro, né? Então, assim, ela vai começar ali. E isso está fazendo o mercado realmente, os preços das peças do real dispararem. É uma coisa assim, realmente, ele tem toda a razão, Marcos. Muito legal, muito legal. Gente, eu queria antes de finalizar aqui, falar que, olha, eu acho que a gente já está no mercado de moeda sem laço desde 1944, desde a Convenção de Bretton Woods, quando a gente deixou para trás... desde Bretton Woods, quando a gente deixou para trás o padrão ouro e adotou cesta de moedas, depois a gente largou também para trás cesta de moedas, etc. Mas, cara, independente de qualquer coisa, e dessa se a gente vai entrar na discussão teórica de macroeconomia, eu queria te agradecer enormemente, Davi, falar que para mim foi um prazer, espero que para todos que tenham nos ouvidos aí também tenha sido satisfatório escutar a gente conversando aqui. É sempre bacana discutir assuntos diferentes e com cunho histórico profundo, né? Que a gente tem que entender um pouco de história, entender um pouco de economia, entender um pouco como que isso reflete no mercado não óbvio hoje em dia. Então eu queria te agradecer enormemente. Vou te dar a palavra para você se despedir e falar para todo mundo que a gente vai marcar uma nova live para falar da operação específica, como fazer, né, 30% em 2 anos, investindo em moedas raras aqui no Brasil junto com a gente. Então, quem tiver interesse, a gente deu uma pincelada hoje falando sobre, em linhas gerais, como é que funciona esse mercado, e na prática a gente vai falar na próxima live. Davi, a bola está com você. Primeiro, queria agradecer, né, Arthur, pela oportunidade, né? Eu acho que assim é um assunto muito interessante, né? Assim, se a gente começar a pegar, né, a gente realmente se estende aí por horas conversando, porque a gente pode fazer essas pinceladas que a gente pode pincelando a economia, pincelando história, podemos falar de sociologia, podemos falar de arte, podemos falar de muitas coisas, né? Então, na verdade, é um ativo que ele tem a história cunhada nele, né? Engraçado o cunho da moeda, né? Mas a história está ali dentro daquele ativo, né? E isso é muito interessante, né? A gente tem aí ganhos que são realmente uma rentabilidade, né? Que ela salta aos olhos, né? A gente conversou muito sobre isso, né? A gente viu os números do mercado, a gente entende como é que funciona, né? Mas você ter esses artefatos, né, na mão é um prazer enorme você poder ser guardião da história. Então, assim, como eu tinha dito no início, é um mercado que funciona muito como um mercado de arte, né? Então, assim, é um grande prazer você poder fazer uma intermediação de uma grande coleção, né, que você sabe que vai ser bem cuidada por um grande colecionador, né? A gente sabe que por exemplo, os museus brasileiros, né, como que eles são, né, como são tratados, enfim, né? A gente viu o Museu Nacional sendo queimado no Rio de Janeiro, peças numismáticas de grande história foram queimadas juntas, né? E assim a gente fica um orgulho para a gente poder fazer com que esse mercado ele seja mais eficiente, que ele seja entendido de uma forma melhor, né? E eu acho que
junto com a Rush, eu acho que assim, eu acho que eu sou meio suspeito para poder falar, porque eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Eu acho assim, né, a parte de originação dos ativos, como que vocês tratam isso, né? Para vocês não chegarem para a sua base e colocarem coisas né, que não são plausíveis, que não são possíveis, só por serem realmente da economia real. Isso é uma coisa que é um grande diferencial, né? E usar a tecnologia para isso é uma coisa espetacular, né? Eu acho que a Rush tem uma pegada muito bacana, e desde que a gente começou a conversar, cada vez eu venho me encantando mais com o trabalho de vocês, e eu só tenho a agradecer por poder participar aí com vocês. Davi, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal.